Até o momento, nós vimos um conteúdo que nós chamamos de princípios de microeconomia, que estuda a relação dos agentes econômicos, consumidores e empresários, em um ambiente sem intervenção na economia. Conforme nós lembramos, na aula 1, a economia se divide em vários setores, e um deles é a microeconomia, que estuda a relação, como o próprio nome diz, de forma micro, ou seja, a demanda, representada pelo consumo, a oferta, representada pela produção, e como essa relação se dá no meio dos mercados. Também, como nós lembramos, a microeconomia defende um preceito em que a economia e as suas relações se autorregulam em um mercado sem intervenção. É um princípio clássico da economia. Entretanto, na década de 20, com a crise de 29, percebemos que a economia não conseguia se reerguer ou não conseguia dar prosseguimento ao nível de produção adequado sem a intervenção de um outro personagem. Dito isso, a macroeconomia parte do princípio de que em mercados livres e competitivos as pessoas poderiam produzir um nível socialmente ótimo de bens e serviços, desde que não houvesse o que nós chamamos de falhas de mercado. E o que são essas falhas de mercado? São fenômenos que impedem que a economia atinja um nível ótimo de satisfação para os consumidores e para os empresários, comumente chamado de pleno emprego, como vimos nas aulas anteriores, através do livre mercado. Ou seja, o livre mercado não é capaz de atingir o pleno emprego sem a intervenção de um personagem chamado o governo. Quais são essas falhas de mercado que impedem que a economia atinja esse nível ótimo ou atinja esse pleno emprego? Falha de mercado, existência de bens públicos, a falha externalidades, a falha monopólios naturais, a falha de mercado incompleto e a falha desemprego e inflação. Nós iremos falar sobre cada uma dessas falhas de mercado que impedem que a economia atinja um pleno emprego em um cenário sem intervenção da economia. Ou seja, a mão invisível é incapaz de fazer com que a economia atinja esse pleno emprego. Prova disto é a crise de 29, caracterizada por uma crise de superprodução. Falha de mercado é existência de bens públicos. Isso quer dizer o quê? Que numa economia sem a intervenção do governo, corre o risco de que os bens públicos não sejam produzidos, não sejam ofertados pela iniciativa privada. Daí a necessidade de que o governo entre nesse mercado e ofereça esses bens públicos e faça com que assim as famílias não fiquem sem o abastecimento ou sem a oferta desses bens que têm a finalidade única e exclusiva social. Exemplos desses bens públicos é a segurança pública, a justiça, as ruas, a iluminação pública. De forma geral, os bens públicos eles se caracterizam por serem indivisíveis, não excludentes e não rival. Indivisível, como o próprio nome diz, é que os bens públicos são incapazes de ser particionados. Não excludente quer dizer que o consumo de um bem público não impede que uma outra pessoa também o consuma. Por exemplo, se vocês estão utilizando a iluminação pública, essa iluminação pública consumida por um consumidor A não impede que o vizinho B também faça uso dessa iluminação pública. Não rival. Não rival é uma característica que diz que o consumo de um bem público não diminui a quantidade ofertada para outros consumidores. No caso contrário, nós observamos, por exemplo, na aquisição de um par de sapato, onde se um colega adquirir um par de sapato numa loja, tamanho 40, impede que um outro colega ou que uma outra pessoa também adquira um par de sapato tamanho 40, porque eles são rivais. Portanto, bens não excludentes, todos se beneficiam da produção dos bens públicos. E o não rival, o consumo de um bem, não diminui a quantidade a ser consumida pelos demais indivíduos. Nós observamos no slide uma tabela em que nós temos no extremo os bens privados, cuja característica é ser rival e divisível. E no outro extremo, nós temos os bens públicos, de característica não rival e não excludente. Falha de mercado, externalidades. O que seriam as externalidades? São os casos em que a ação do indivíduo ou de um empresário
gera consequências positivas e negativas em função de sua atividade econômica. Exemplo: qual seria uma externalidade positiva trazida pela implantação de uma indústria de cimento em sua região? A maioria dos alunos costumam responder que uma externalidade positiva ou uma consequência positiva trazida pela implantação de uma indústria de cimento seria a geração de emprego e renda naquela região. Exatamente. Mas essa instalação dessa empresa também produziria externalidades negativas, que seriam, por exemplo, a poluição aumentada em função da atividade econômica da indústria de cimento. Portanto, se não existisse o governo numa estrutura num mercado livre, não haveria garantias de que essa indústria de cimento produzisse medidas que diminuíssem ou que combatessem a poluição do ar e das águas. Portanto, o governo entra a fim de estimular as externalidades positivas e regular ou coibir ou punir as externalidades negativas, através de suas agências reguladoras. O que seriam bens públicos ou bens meritórios? Bens semipúblicos são aqueles bens que, embora possam ser produzidos e ofertados pela iniciativa privada, o governo pode e deve ofertar a fim de que garanta o acesso a esses bens para as populações menos favorecidas. Como, por exemplo, a educação. Temos educação privada e temos educação pública. Saúde. Existem hospitais públicos e existem hospitais privados. Portanto, nós chamamos de bens semipúblicos. A iniciativa privada pode explorar, mas o setor público também deve oferecer a fim de garantir o acesso ao maior número de consumidores. Os monopólios naturais tendem a surgir devido aos altos investimentos necessários para a sua implantação. O que isso quer dizer? Que os investimentos necessários para a construção são tão altos que isso inibe ou desestimula a iniciativa privada a explorar essa atividade, como, por exemplo, uma hidrelétrica. O recurso necessário para a construção de uma hidrelétrica e o tempo de retorno desse investimento é tão alto que isso inibiria a iniciativa privada explorar esse recurso. A consequência disso seria a falta, a escassez de energia elétrica para um grande número de pessoas. Portanto, os monopólios naturais são a única exceção onde justifica a intervenção do governo como sendo o único explorador, a fim de que esse bem ou serviço não falte para a população. O governo acaba sendo obrigado a assumir a produção ou criar agências que impeçam a exploração aos consumidores. Um outro exemplo é o saneamento básico, seguindo o mesmo raciocínio. O investimento necessário para a construção, a implantação, a oferta de uma rede de esgoto satisfatória para uma cidade é tão alta e o tempo de retorno desse investimento também, que isso inibiria a iniciativa privada explorar e oferecer esse serviço de forma satisfatória, fazendo necessário que o governo adentre nessa área. Falha de mercado, mercados incompletos. Parecido com o monopólio natural, nesse caso o governo adentra nesse setor a fim de oferecer certos serviços em razão do alto risco da atividade. Temos, por exemplo, o mercado de seguro de vida e o mercado de capitais. O risco é tão alto que a iniciativa privada se sente desestimulada a explorar de forma satisfatória. E para que a população, mais uma vez, não fique sem esse serviço, o governo entra a fim de ofertar essa atividade e assim a gente não tenha uma exploração capitalista dessa forma. Falha de mercado, desemprego e inflação. Um mercado sem intervenção do governo também pode gerar altos níveis de desemprego e inflação. E a redução do desemprego é importantíssima, pois isso aumenta o mercado consumidor e ajuda a diminuir a violência em função disto. A inflação, a estabilização dos preços também traz um aumento no bem-estar da sociedade e gera um maior desenvolvimento econômico. Como os empresários não têm essa preocupação como a finalidade do seu negócio e sim gerar lucro, uma economia sem a intervenção do governo poderia proporcionar e gerar altos índices de desemprego e altos índices de inflação em razão daquilo que nós já aprendemos através da lei da oferta e da demanda. Portanto, como o funcionamento do livre mercado não é capaz de solucionar esses diversos problemas, o governo
assume 3 funções fundamentais a fim de diminuir essas distorções. A primeira das funções é a função alocativa. Essa função alocativa, como o próprio nome diz, alocar é retirar recursos de um lugar, que seriam dos cofres públicos, e investir na área social, através da oferta de bens públicos. Nesse slide nós estamos vendo aí uma figura que representa a construção de um aeroporto e na outra figura o que seria uma creche, o que poderia não ser ofertado de forma eficiente pela iniciativa privada, o governo, através de sua política fiscal, que nós iremos ver nas aulas seguintes, aloca recursos dos cofres públicos na construção e na oferta de serviços públicos. Função distributiva. Distribuir, tirar dos ricos e dar aos pobres. O governo utiliza-se da tributação, das transferências financeiras, dos subsídios e dos incentivos fiscais como armas para dar a oportunidade à população terem recursos que não são capazes de produzir em função da sua baixa renda. Com isso, o governo tributa aqueles que têm maior riqueza, a fim de que esses recursos sejam reinvestidos para a população mais pobre. Exemplos é o imposto de renda, onde aqueles que recebem mais pagam um imposto maior e esse imposto é reinvestido através de obras públicas. Bolsa Família é uma forma também do governo retirar de seus cofres públicos parte da receita arrecadatória e reinvestir através da transferência de renda. Crédito Amigo e o crédito rural também são exemplos de serviços públicos oferecidos pelo governo. Bom, caso nada disso funcione, o governo utiliza medidas estabilizadoras. Com isso, o governo assume a função de estabilizar a economia por meio de redução ou aumento de impostos, ampliando ou cortando gastos, elevando ou restringindo a demanda. Conforme nós já vimos, quando há um aumento da demanda, há um aumento na geração de emprego, mas, por outro lado, assim como em tudo na economia, há um efeito negativo, onde um aumento na demanda na geração de emprego também pode trazer um aumento na inflação. Dito isso, o governo utiliza de outras armas, de outros métodos e de outras políticas a fim de controlar essa inflação. De modo que, o aumentando ou reduzindo os impostos, o aumentando ou reduzindo os gastos, estimulando ou restringindo a demanda, ele consegue controlar dessa forma a atividade econômica. Para isso, o governo utiliza-se da política fiscal, da política monetária, da política cambial e da política comercial como formas de controlar os preços, os salários, a inflação, as exportações e importações, impondo choque de oferta ou restringindo a demanda. Cada uma dessas políticas adotam armas diferentes. Na política fiscal, também chamada de política de gastos públicos. Na política monetária, também conhecida como a política de aumento ou restringe a oferta de moeda ou de crédito. Na política cambial, o governo valoriza ou desvaloriza a sua moeda nacional em relação ao dólar, estimulando ou restringindo as exportações e importações. Bom, nós iremos ver todas essas políticas nas próximas aulas. Por hoje é só, obrigado pela atenção.